Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 ao versículo de número 15, estas palavras de Salomão pelo Espírito. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com ele os exercitar. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Já tenho entendido que não há coisa melhor para eles do que alegrar-se e fazer bem na sua vida, e também que todo o homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isto é um dom de Deus. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isto fez Deus para que haja temor diante dele. O que é, já foi, e o que há de ser, também já foi, e Deus pede contas do que passou. Bem, então nós chegamos aqui nesse terceiro capítulo de Eclesiastes, e aqui o que nós temos é o segundo discurso do pregador de Eclesiastes. E esse segundo discurso, ele vai do capítulo 3, ele inicia-se no capítulo 3 e ele termina no capítulo 5. O primeiro discurso, é claro, teve início no capítulo 1 ao capítulo 2, e agora nós passamos para o segundo dos discursos de Salomão. E se você observar, ele inicia de uma maneira muito similar ao primeiro discurso. Ele traz no versículo 1 sua premissa maior, isto é, sua grande asserção, sua grande declaração, e ele segue a partir do versículo 2, oferecendo os seus argumentos, oferecendo os seus exemplos para estabelecer aquilo que ele havia declarado no versículo 1. E você se recorda que ele faz a mesma coisa no capítulo 1. Ele traz uma premissa, no versículo 1 e 2, ele diz: palavra do pregador, filho de Davi. E no versículo 2, vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Então, ele segue com seus argumentos e exemplos. Que proveito tem um homem? Uma geração vai, outra geração vem, nasce o sol. E nós consideramos estas questões em detalhes, em particular. Observe que é o mesmo raciocínio, pelo menos a mesma forma de apresentar o discurso aqui no capítulo 3. Tudo, ele diz, tem seu tempo determinado, e há para todo tempo debaixo, para todas as coisas, todo o propósito debaixo do céu. Então, a partir do versículo 2, nós vemos que ele começa a oferecer os exemplos. Ele começa a oferecer os argumentos necessários. 5 discursos, 11 sessões e os argumentos estabelecidos aqui, e eu creio que seria interessante para nós mantermos isto em vista, então. Bem, aqui está então a primeira parte desse segundo discurso. Esta primeira parte do segundo discurso, ela cobre os versículos 1 a 13. E a segunda parte tem início a partir do versículo de número 16. Observe que ele inicia uma outra sessão no versículo 16 do capítulo 3. Ele diz: e vi mais debaixo do sol.
Então ele começa a mostrar o que ele viu, o que ele analisou, o que ele considerou, e logo vem o juízo que ele dá de valor ou a sua conclusão moral a respeito daquilo que ele viu mais. E você se recorda como isso nos remete a João, não é? As suas visões, as declarações e as aplicações. Assim segue Salomão em sua argumentação. De maneira que nós temos a primeira parte deste discurso, iniciando aí no versículo 1 ao 13, e a segunda parte tem início a partir do versículo 16. Bem, o ponto que o pregador busca firmar nesses primeiros 15 versículos do capítulo 3 é que a vida é uma dádiva de Deus. A vida é algo que vem da mão do Senhor ao homem. A vida é uma dádiva de Deus ao homem que contenta a Deus. E por vida, obviamente, ele não quer dizer mera existência, porque existência ele dá a todo ser humano. Eu devo voltar a mencionar o que eu mencionei antes, todas as vezes que ele usa o termo homem aqui, e eu também, nessa consideração, nós nos referimos ao masculino genérico, homem e mulher. Então, essa é a premissa, ou melhor, esse é o argumento, que a vida é uma dádiva de Deus ao homem e contenta a Deus. A vida, isto é, a vida que vale a pena ser vivida. Isto é, uma vida em um relacionamento com Deus. O desfrute desta vida, o desfrute das coisas legítimas desta vida, dos bens, dos prazeres legítimos, das coisas da criação, do corpo e tantas coisas mais que é adquirida pelo esforço do ser humano, tudo vem da mão do Senhor e é uma bênção do Senhor para aqueles que temem ao Senhor, que contentam ao Senhor. Bem, a vida não deve ser vivida apenas sob a luz do presente. Esse é o argumento, através de todo o livro. Mas a vida deve ser vivida sob a luz do futuro. E isso transparece com toda clareza aqui nesse capítulo 3, quando ele começa a falar sobre elementos ou momentos da vida, não é tudo ter seu tempo. Bem, se nós pudéssemos resumir o livro de Eclesiastes com uma frase, a frase é aquela: tudo debaixo do sol é vaidade, mas há esperança e há propósito em Deus. O propósito da nossa existência e o propósito dos nossos afazeres só podem ser reais se nós temos um relacionamento com aquele que trouxe à existência os céus e a terra, e criou o homem e o deu uma alma, a imagem e semelhança moral de Deus. Bem, aqui nós estamos então nesse terceiro capítulo de Eclesiastes. E você se recorda que Salomão, Eclesiastes, o pregador, depois de ter confessado os seus erros nos primeiros 2 capítulos e declarado o seu arrependimento de erros do passado, ele traz agora a sua compreensão sobre a vaidade e a futilidade da vida debaixo do céu. E tendo reiterado isso, o que ele passa a fazer de maneira mais específica é nos dar um número de gemas preciosas do conhecimento. São declarações gloriosas aqui. E um número de conselhos, é claro. Conselhos e declarações que foram formadas a partir de sua experiência, de seu aprendizado, desde que Deus o iluminou, abriu o seu entendimento para compreender aquelas coisas. Bem, é como ele declara no versículo 1: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Bom, Deus tem um propósito. E se há um propósito para tudo debaixo do céu, na existência humana, dentro dessa moldura do tempo e do espaço, isso quer dizer, obviamente, que existe um propósito para a vida. Existe um propósito para a existência. E assim Deus estabeleceu um tempo para todos os propósitos debaixo do céu. E esses propósitos do homem, os propósitos do homem estão sempre relacionados com o tempo de Deus para as coisas que acontecem debaixo do céu. E assim, tendo declarado isso, que tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu, então ele segue apresentando as suas ilustrações e nós começamos a observar isso, mesmo no versículo 1, que é um tempo para todo propósito.
Bem, você deve ter observado que nessa primeira parte desta segunda sessão do livro, que vai dos versículos 1 ao 8, você se depara com uma lista impressionante de 28 tempos ou momentos. Você observou? A partir do versículo 2, há tempo disso, há tempo daquilo. Versículo 3, tempo disso, tempo daquilo. Versículo 4, tempo disso, tempo daquilo. Há 28 tempos aqui, ou 28 momentos. E esses 28 tempos para realizar algo, o homem deve buscar ou realizar nesse seu período breve de sua existência, do início da vida à morte. Esses 28 tempos, eles estão aqui arranjados no texto de Salomão em 14 pares opostos. 14 vezes 2, 28. 28 tempos, mas aparecem em pares, e esses pares são opostos. Veja o primeiro deles aqui no versículo 2. Há tempo de nascer e tempo de morrer. É um par, não é? E são opostos, nascer e morrer. E na sequência, tudo acontece assim: tempo de arrancar, tempo de plantar, pares opostos. Tempo de derrubar, tempo de edificar, e assim por diante. Há uma organização, não há nada aleatório aqui. Tempos. São 14 tempos ou períodos contrastantes da vida de um ser humano. E é claro que Deus estabeleceu para a vida de todo indivíduo, de todo ser humano. E todo evento determinado que acontece no seu próprio tempo, seja o tempo de nascer, o tempo de morrer e todos os demais tempos contrastantes ou períodos contrastantes da vida humana, tem um propósito. Versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Assim, há um propósito para a infância, adolescência, há um propósito para estar solteiro, para estar casado, para ter filhos, há um propósito para a vida adulta e há um propósito para o final da vida. Então, são os tempos da vida humana, genericamente resumidos aqui, vividos dentro desses dois marcos, nascimento e morte, e não é sem propósito a existência e não é sem propósito os períodos da vida humana. Assim, todo evento determinado que acontece em seu próprio tempo tem um propósito. Versículo 1. E nós lemos também, além disso, que tudo aquilo que acontece no tempo, ou dentro do tempo determinado por Deus, é algo belo. Versículo 11, a primeira parte. Tudo fez formoso em seu tempo. Ele está adicionando aqui. Não somente a existência humana possui propósito, as fases da existência humana possuem propósito, e estão relacionadas ao propósito maior, que vem de Deus. Como também isso é belo, tudo aquilo que acontece é realizado dentro dos momentos, dos tempos que Deus determinou para o ser humano, é belo. Ou seja, meus queridos amigos, deixe-me tentar uma aplicação superficial, óbvia aqui, bem rápido, porque nós estamos com o antepasto, como eu mencionei. Tudo que é feito no tempo de Deus é correto. Assim, não é correto para crianças buscarem a corte. Deixe-me mencionar um termo errado que você não encontra na Bíblia. Não é correto para crianças namorar, porque não é um tempo de casar e ninguém deve buscar um companheiro para a vida na infância. Companheiro para a vida é quando você está pronto no tempo certo de seu desenvolvimento biológico, psicológico, social, para engajar-se em casamento, procriação e para estar para a vida. Então nós rejeitamos essa cultura satânica e moral do namorinho infantil, dentro do qual nós crescemos ouvindo da Xuxa e da Mara Maravilha e dos livros e de Hollywood e tantas coisas que não são senão a filosofia deste mundo vindo da mente de Satanás para perverter, sexualizar, erotizar crianças o mais cedo possível e torná-las animais sexuais. Mas no tempo estabelecido por Deus, que é para o casamento, então isso é belo. E é correto. O sexo, ele não foi criado por Deus para um período fora do casamento. Porque não é o seu tempo, o sexo não tem um fim em si mesmo apenas para o prazer hedonístico individual.
Ele também tem em vista a família, a procriação, o relacionamento unido, um laço que fortalece o relacionamento e coroa o relacionamento. Assim está fora de ordem quando isso é buscado num contexto fora do casamento e também num contexto fora da pessoa com quem você se casou. E o resultado é que isso não é belo, mas isso é trágico, é triste, é vulgar e traz consequências malignas. E a partir desses dois exemplos simples, eu creio que nós podemos expandir em nossas mentes para muitos e muitos exemplos, não é verdade? Bem, eu me resumo apenas a dar esses dois exemplos, porque nós estamos lidando com um aperitivo aqui introdutório a estas verdades. Mas aqui está, veja comigo novamente, quão belas são essas palavras, quão singelas, quão poderosas são elas. Tudo tem o seu tempo determinado. Bem, foi determinado por Deus. O tempo de nascer e o tempo de morrer. E nesse ínterim, os tempos do ser humano e o momento para cada coisa, tudo tem seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito. Sim, há muitos propósitos para o ser humano, de acordo com o que Deus criou, biologicamente, o casamento, emocionalmente, as suas necessidades, suas aspirações. São coisas legítimas, são coisas belas, é dádiva de Deus, mas há um momento certo, há o tempo correto. Todavia, a sociedade onde nós somos formados nos ensina a inverter, a agir errado nessas coisas. E o resultado é tristeza, tragédia, dor no coração, problemas graves, problemas sérios, cicatrizes permanentes, coisas que são levadas até o túmulo. Mas tudo o que Deus fez, como nós lemos no versículo 11, Ele fez formoso em seu tempo. Formoso, belo, aceitável. E formoso aqui, lembre-se, tem uma forma bela, tem uma forma aceitável, tem uma forma correta, tem uma forma perfeita. E isso em tudo que Deus fez, seja nos relacionamentos humanos, os quais eu dei exemplo agora. É horrível, não é, ver certas coisas. É horrível para o olhar, não é formoso. Ver duas pessoas do mesmo sexo biológico andando juntas como um casal, por mais que se aplauda, por mais que se maqueie, é horrível aos olhos, é antinatural, é estranho, e há tantas coisas que não são formosas, por mais que o ser humano maqueie. Veja homens se comportando esteticamente como mulheres, ou mulheres se comportando como homens. Isso não é formoso, isso não está de acordo com aquilo que Deus criou e chamou de bom, e de belo, e de bem estabelecido. Isso é o significado de formoso. Veja a adoração na casa de Deus, o culto ao Senhor. É formoso, queridos irmãos, é belo. Quando o crente cumpre o propósito de João 4, de adorar a Deus em espírito e em verdade, ali há um grupo de pessoas salvas primeiro, dirigindo a mente a Deus e comunicando, expressando a Deus por palavras e sentimento, envelopado em sentimentos, verdades bíblicas sobre a glória de Deus, os seus atributos, hinos bíblicos, salmos bíblicos, em reverência, em júbilo, sem baderna, sem antropocentrismo, sem emocionalismo barato. Isso é formoso. Agora pense sobre o rock and roll dentro da igreja para adorar a Deus, da música sensual, do balançar dos corpos dirigido a um Deus santo. Um ser humano que possui uma alma eterna, que deve adorar ao Senhor. É por isso que a Bíblia nos diz, através de Paulo, em 1 e 2 Coríntios, quando Paulo repreende os presbíteros de Corinto quanto à adoração, ele pergunta: que fazeis, irmãos, com essa baderna dentro da igreja? Um se levanta com salmo, o outro se levanta com língua, o outro se levanta com poesia, tudo ao mesmo tempo. Fazei tudo com ordem e decência, porque o nosso Deus não é um Deus de confusão, mas de beleza, de ordem, daquilo que tem formosura, algo que é pré-estabelecido. Assim, a adoração a Deus é segundo aquilo que Ele estabeleceu na palavra de Deus, aquilo que Ele requer, e quando nós nos engajamos nessa adoração, então, para Deus, é cheiro suave, é formoso, é aceitável. Tudo que vem do coração humano, da ingenuidade, da inteligência,
a partir da vontade humana, colocando de lado a vontade e os preceitos de Deus, seja para a igreja, para a adoração, é bizarro, não é formoso, é estranho, é sensual, é carnal, é sabedoria mundana. Não há simetria, não há beleza, não há perfeição. Assim, o contrário do que é formoso e mal e horrível neste mundo só pode ser o produto do pecado e da interferência humana. Mas tudo que é belo, tudo que é verdadeiro, tudo que é aprazível, tudo que é formoso, vem do Senhor. Assim, essas palavras, então, versículo 1, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. E versículo 11, tudo fez formoso em seu tempo. De modo que tudo é belo quando acontece no tempo, da forma determinada por Deus. Deus tem um propósito para a vida humana e cada homem e mulher recebeu de Deus um período, uma estação, um tempo dentro do qual deve buscar, conhecer, realizar, alcançar esse propósito maior dado por Deus. Em um famoso, bem conhecido catecismo reformado, bastante popular, a primeira pergunta levantada nesse catecismo, e na maioria dos catecismos, é a seguinte: qual é o fim ou o objetivo principal do homem, do ser humano? E a resposta é que o fim principal do homem é glorificar a Deus e ter comunhão com Ele para sempre. Para isso foi criado. Isso, é claro, está de conformidade com tudo aquilo que a palavra de Deus ensina sobre o propósito para o qual Deus criou o ser humano. E, é claro, está de acordo com outros textos da palavra de Deus. Deixe-me citar apenas 1 Coríntios capítulo 10, versículo de número 31. 1 Coríntios 10, 31, nós lemos essas palavras. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E, claro, para que isso aconteça, nos diz Eclesiastes, tudo tem o seu tempo determinado. Assim, de que maneira nós podemos cumprir este objetivo principal do ser humano, que é glorificar a Deus, ter comunhão com Ele para sempre? Deus nos deu um tempo. Deus nos deu estações determinadas para o ser humano. E, é claro, há outros propósitos nessa vida, mas o propósito mais importante, o principal, deve ser glorificar a Deus. E nós perguntamos então, e esta é a segunda pergunta destes catecismos, qual é a regra que Deus nos deu para ensinar-nos como nós podemos glorificá-lo? Bem, a regra é a palavra de Deus contida nas Escrituras do Antigo e Novo Testamento. É só assim que nós podemos aprender a glorificar a Deus. Essa é a única regra que nos ensina como ter comunhão com Ele. E se nós perguntarmos o que as Escrituras ensinam principalmente, bem, as Escrituras ensinam principalmente que aquilo que o homem deve crer em relação a Deus e aquilo que Deus requer do ser humano, requer do homem. Eu tenho certeza que você já ouviu isso. E a pergunta óbvia deve ser: o que Deus requer do ser humano? Qual o sentido deste período probatório da vida? Bem, nós nos lembramos das palavras do Senhor Jesus Cristo no Evangelho de João, no capítulo de número 6, no versículo de número 39, João 3, também João 6, versículo 39. Qual é este propósito? Qual é a vontade de Deus em nos colocar, nos permitir vir aqui? Essas palavras, João 6, 40, na verdade, porquanto a vontade daquele que me enviou, diz o Senhor Jesus, a vontade do Pai, do Deus triuno, é que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. O ser humano foi criado para glorificar a Deus e andar com Ele, desfrutar dele para sempre, mas ele caiu em pecado. E desde então, de Caim até o último homem, a vontade do Pai para todo ser humano nascido na face da terra é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, que você não morra em teus pecados. Esta é a vontade do Pai.
que você conheça Cristo e creia nele e tenha a vida eterna. E vida eterna resume o propósito para o qual nós fomos criados no início. Nós não fomos criados para morrer. Por isso que a morte é sempre um paradoxo e o ser humano é irracional diante da morte. Ele vive como se nunca fosse morrer, embora seja a coisa mais absoluta na existência humana. Ela não faz parte, ela não deveria fazer parte. Mas aqui está a promessa do Senhor. João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, culturas, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça eternamente, mas tenha a vida eterna. Queridos amigos, a vida é um período probatório para buscar, conhecer a Deus e a reconciliação com Ele, e então a vida eterna. Por isso este versículo inicia dizendo que há tempo de nascer, versículo 2, e tempo de morrer, e entre esses dois marcos, um breve período chamado vida terrena, e então a eternidade. Alguns até se refreiam de chamar este período entre o nascimento e a morte de vida, porque no momento em que nós entramos no mundo, em certo sentido nós já estamos morrendo, não é? Processo de envelhecimento e formação e decomposição. Assim é uma vida muito breve, para ser gasta com tolices e dizer a Deus, deixe para depois eu busco a Deus. Eu ainda tenho amanhã, depois que eu conseguir isso, aquilo, experimentar isso, aquilo. Uma vida muito breve, um período probatório. Bem assim é o ser humano. O ser humano ele tem nessa vida um propósito. Ele é dado um tempo para isso e muitos auxílios. E nesse tempo maior da vida, há muitos tempos determinados, períodos, assim como um ano, não é? Um ano, 365 dias, tem suas divisões, não é? Suas estações. Assim a vida, do nascimento e da morte, tem as suas estações, seus períodos. E Deus determinou o início desse tempo, e Ele determinou o término do período, do qual o homem deve buscar realizar o seu propósito. Assim, versículo 2a, há tempo de nascer e tempo de morrer. E nesse período há um tempo determinado para todas as coisas. E para provar essa premissa de Salomão, Salomão passa agora, a partir deste versículo 2 em diante, a oferecer muitos exemplos e muitos argumentos da sua premissa principal, estabelecida no versículo 1. Assim, versículo 2, aqui estão os exemplos, argumentos, ilustrações. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Bem, há tempo de nascer. Deus estabeleceu para todo ser humano quando, onde, em que cultura, em que período histórico cada um deveria nascer. Veja comigo Atos capítulo 17, versículo 26. Atos 17, versículo 26, Paulo falando aos gregos: e de um só, isto é, Deus, de um só sangue, fez toda a geração dos homens, isto é, de Adão, para habitar sobre toda a face da terra, e não apenas em uma parte dela, determinando os tempos já dantes ordenados, e os limites da sua habitação. Ele determinou quando o ser humano se espalharia pelos continentes e o limite onde o homem, sua cultura seria formada e o tempo dessas civilizações também. Assim, há tempo de nascer e, na sequência, há tempo de morrer. Bem, queridos amigos, Deus determinou um tempo para cada indivíduo, um tempo para morrer. E para não me delongar neste ponto, tendo Deus determinado um tempo para todo homem e mulher partir para a eternidade, é errado, então, para nós encurtarmos esse tempo, seja pelo suicídio, ou seja, por uma vida descuidada. Assim, é errado para o crente o suicídio. É errado para um crente buscar a morte. Ainda embora um crente possa, em determinadas circunstâncias, desejar partir para estar com o Senhor, o que é muito melhor, como Paulo, ou em situações de grande adversidade, o desejo de partir e deixar esse corpo, ainda assim é errado buscar encurtar esse tempo. Também é errado buscar encurtar esse tempo pelo desleixo com a dádiva de Deus, que é o corpo e a saúde.
Isso é um grande desleixo quando nós agimos desta maneira e pensamos, bem, o que é a vida, o que é este corpo, eu não estou nem aí para a saúde. Assim eu vou usar este corpo como quem usa um carro, sem nunca trocar o óleo, nunca checar a bateria, nunca colocar água, nunca verificar os freios, nunca verificar a suspensão, nunca verificar o líquido de arrefecimento. Eu vou gastar, até que isso acabe. Não. Deus nos deu um corpo e os mecanismos para cuidar dele, o alimento, a inteligência, e esse corpo deve ser cuidado até o final. Claro, ele não pode ser colocado acima da alma, e por cuidado não se quer dizer vaidade, obviamente. Assim, é errado buscar encurtar esse tempo pelo desleixo, por exageros que nos trazem grandes e sérios problemas simplesmente por nossa falta de cuidado, por não controlar a língua, por não controlar o desejo de ganho, por não controlar aquilo que é necessário e aplicar aquilo que é necessário para o cuidado do corpo e apenas se deixar levar. Assim é incorreto buscar encurtar a vida. Também é incorreto encurtar a vida ou buscar encurtá-la inconscientemente, tentando a Deus. A palavra de Deus diz, não tentarás o Senhor teu Deus. E há muitas pessoas que o tentam, e por tentar quer dizer, erradamente falando, obrigar a Deus a agir. Não obrigarás o Senhor teu Deus a agir, me colocando, sem necessidade, em uma situação de vida ou morte, em que se as coisas derem erradas, Deus vai ser obrigado, entre aspas, é claro, a agir. Como, por exemplo, a prática de certos esportes que não são nada mais do que um meio de levar à morte, mas qualificado por Satanás como esporte. Bungee jumping, paraquedismo desnecessário, certos esportes radicais que vão levar você a quebrar o pescoço. Isso é tentar a Deus, porque você precisa fazer isso? Pular de bungee jumping ou de paraquedas? Ou brincar de roleta russa? Isso vai lhe alimentar? Vai pagar uma dívida sua? Esporte? Nós devemos nos questionar coisas como essas. UFC, 2 seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus, se comportando como animais que não possuem alma, destruindo o corpo um do outro, deformando o corpo um do outro, pelo ego de ser alguém mais forte do que o outro, e há crentes, marque você, que se dão o prazer de gastar tempo diante disso, vestir camisetas do tipo, conversar sobre isso, e não percebem que estão fazendo a obra do maligno de destruição, ao exaltar como esporte aquilo que, na verdade, não é formoso. Assim, tome muito cuidado, meu querido irmão. Eu estou estendendo meu ponto aqui, minha irmã. Se colocar em situações como nós vemos às vezes aqui no trânsito de São Paulo, dirigindo a sua moto, você tentar a Deus, não tentarás o Senhor teu Deus. Ou fazendo pouco caso de medidas de saúde e segurança, quando você sabe, Deus vai me proteger. Tomemos grande cuidado com estas coisas. Assim, voltando ao nosso ponto, se a vida vem de Deus e há um tempo de morrer e Deus determinou um tempo para cada indivíduo, é errado para nós buscarmos encurtar estas coisas. Assim, deveria um crente, a pessoa salva, pedir a Deus para partir? Eu penso que a resposta é clara, é não. Talvez ele deseje em seu coração, mas ele não deve orar pedindo para partir, porque Deus é sábio e tem um tempo determinado. Queridos amigos, se eu pudesse ilustrar a vida de uma maneira muito simplista, aqui através de uma ilustração simples, a vida, penso eu, às vezes é como um elástico, uma liga esticada. Este elástico, ele pode esticar um pouco mais, ou ele pode reduzir-se, não é? Todavia ele tem um tamanho, não é? Penso eu que assim é a vida. Ela pode ser aumentada um pouco, ou ela pode ser encurtada por Deus. E essa é uma verdade que está na Bíblia. Veja comigo, Deuteronômio 5,16 diz assim, você se recorda deste mandamento? Honra a teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não é apenas prolongar os dias em Canaã, mas é claro, prolongar a sua vida ali. É claro que é, veja Provérbios 10, versículo 27. Provérbios 10, 27 é um texto que marca isso. O temor do Senhor aumenta os dias, mas os perversos
terão anos da vida abreviado, porque nós nunca fomos criados nem nascemos para morrer tão novos, embora haja outras razões, como consequência sempre do pecado. Mas aqui está, o temor do Senhor aumenta este elástico, mas a expectação do perverso perecerá, isto é, os perversos terão os anos da vida abreviados, e nós vemos muitos exemplos disso na Bíblia, pessoas que não ouviram a voz do Senhor para que lhe fosse bem, tivesse muitos dias, mas decidiram rejeitar a voz do Senhor, e o resultado é a mão do Senhor abreviando os dias. Isso às vezes pode acontecer mesmo entre crentes. Quando crentes se tornam tão recalcitrantes e orgulhosos e duros, e se tornam uma pedra dolorosa e de tropeço no sapato da igreja, dando um mau testemunho no mundo e impedindo o avanço do Evangelho, muitas vezes pode Deus recolher este crente, este filho, esta filha, mais cedo. Assim por dizer, na nossa perspectiva de mais cedo. Mas nunca mais cedo na perspectiva de Deus, é claro. Bem, aqui está então. A vida, ela pode ser percebida do nosso ponto de vista, assim como este elástico, né? Há um tamanho certo, mas que pode ser encurtado ou diminuído. Assim, se a Bíblia diz que nós lemos no capítulo anterior de Eclesiastes 2, versículo 26, porque ao homem que é bom diante de Deus, dá a Deus sabedoria, conhecimento, alegria, etc, 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 porque não dá a Deus também mais dias de vida? E ao homem que é mau, além de retirar certas coisas, também não retira dias de vida? Mas, obviamente, os propósitos de Deus e a maneira como Ele age vai acima do nosso silogismo, porque nós sabemos, como nos diz Salmo 73, que há pessoas ímpias que vivem regaladamente, maravilhosamente, e muitos anos de vida. Todavia, nós aprendemos lá que Deus os põe em lugares escorregadios por causa do seu orgulho. E há pessoas que temem a Deus e andam no temor e na comunhão com Deus, que são levadas cedo, não é? Mas isso está dentro do conhecimento de Deus. Eu penso que quando isso acontece é por causa do imenso amor de Deus, não é? Por pessoas como Enoque, que andou com Deus todos os seus dias e não foi achado mais, o Senhor o levou. Ou Elias, mesmo sem provar a morte, que é algo tão tremendo, não é? E outros que Deus leva tão breve. Ele é sábio, ele tem os seus propósitos. Mas aqui está um princípio geral para todos nós. E eu devo correr. Bem, assim nós temos esses pontos, queridos irmãos. Bem, os nossos tempos, o número de nossos dias estão na mão de Deus. Deuteronômio, nós lemos, no capítulo 7, versículo 17 ainda de Eclesiastes, nessa declaração 7:17, não sejais demasiadamente ímpio, nem sejas louco, porque morrerias fora de teu tempo. Está falando a partir da perspectiva de um homem natural. O Salmo 31, versículo de número 15, reverbera estes mesmos sentimentos. Salmo 31, 15, os meus tempos estão nas tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Pertence ao Senhor. Mas há uma verdade, queridos amigos, que também deve ser adicionada a essa verdade. Porque além de um tempo para nascer e um tempo para morrer, tão absolutos, não é? Há também um tempo estabelecido por Deus para levantar-se de entre os mortos. Há um momento, um tempo determinado, quando todos os mortos ouvirão a voz do Senhor e ressuscitarão dentre os mortos, um para julgamento e outros para bem-aventurança. Assim há tempo e a vida não acaba na morte. Há um tempo para ressuscitar, quando Deus trará ao julgamento todo o homem, desde Adão até o último. E novos corpos serão dados, uns para a condenação e o inferno, e outros para estarem na presença do Senhor. E o tempo para buscar o Senhor é este, um tempo probatório. Bem, queridos, deixe-me ler esse versículo novamente por inteiro. Versículo 2. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de nascer, tempo de morrer. Aqui estão os pares, não é? Plantar, arrancar, plantar, nascer, arrancar, morrer, isto é, tirar. Como acontecimentos naturais da vida, assim a vida humana e as estações e a criação, tudo está sob o comando de Deus.
Tudo está sob o comando de Deus. Bem, há tempo de plantar e de arrancar. Tente plantar fora da estação. Tente plantar maçã fora da estação. Você vai experimentar maçãs aguadas, não é? Tente comprar maçã hoje lá no supermercado. Bonitas por fora, sem gosto por dentro. Tente investir dinheiro no tempo errado. Assim há tempo de plantar e tempo de colher. Tente extrair deste tempo que vai entre o nascimento e a morte, a vida humana, material, terrena, toda a tua felicidade, toda a tua alegria, todo o teu prazer. Tente tirar de uma vida passageira um bem maior, quando esta vida é apenas um período probatório, um período de plantar um relacionamento com Deus para colher na eternidade. É tolice tentar plantar nessa vida nosso bem, isto é, nossa paz de espírito com coisas terrenas, com uma causa, com bens, ou o que quer que seja. Aqui não é o tempo de colher, ainda embora há tantas bênçãos. Ele segue dizendo, então, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de matar judicialmente criminosos em Israel, ou para defesa, se necessário, pela polícia, etc. Tempo de ir à guerra para defesa, ou seja, há um tempo para matar, e tudo que é fora desse tempo é ilegal e é assassinato, diz a palavra de Deus. E há tempo também de não ir à guerra, mas tempo de aliança, isto é, tempo de curar. Deus tem o seu tempo de curar a ferida do seu povo, não é? E Deus tem o seu tempo do julgamento. E assim nós vemos o mesmo se repetindo em sequência. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Assim, há tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar. E nós lemos que há tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Eu estou seguindo um tanto superficialmente sobre esses versículos, tempos de chorar. Há um tempo certo para chorar e quando esse tempo chega é tempo de chorar. Deixa eu me dar um exemplo, que quando as coisas são feitas fora do tempo, elas são tão estranhas. Algum tempo atrás, eu estive no funeral de um jovem que vinha à nossa igreja aqui de São Caetano e ele faleceu de câncer. As últimas visitas que ele fez, ele estava muito, muito mal, leucemia, vermelho. E ele faleceu e fui convidado para ir lá. E foi uma cena tão triste, não fui ali para falar, apenas para estar presente. Porque todo o funeral, que é um tempo de chorar, ou melhor, de tristeza, não é? Porque a morte é tristeza, foi na verdade quase uma festa. Todo o tom foi celebrar a vida, celebrar a vida, celebrar a vida, e músicas de celebrar a vida, e plantas nascendo, e coisas se renovando, celebrar a vida, quando nós estamos diante da morte. E ao final ali do funeral, as pessoas conversando na porta, gente, vamos nos alegrar, vamos celebrar a vida, vamos esquecer a tristeza, foi uma boa pessoa, isso e aquilo, vamos esquecer. O ser humano ele tem uma fuga natural da morte. Quão triste, não é? Ver pessoas tentando se alegrar artificialmente diante de um caixão, em um cemitério. Pessoas que não tinham esperança para além do túmulo. É um sentimento, é uma visão muito estranha. Por quê? Porque há tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Mas é claro, estas coisas existem, são assim, para que haja um balanço para o crente, aquele que teme a Deus, para que em sua maior alegria neste mundo apenas ele lembre-se que isto é vaidade e haja uma sobriedade nele. E que na sua maior tristeza neste mundo ele se lembre que este mundo não é o seu lar e haja então uma alegria, uma sobriedade nele. Somente o crente consegue ser sóbrio e realista em sua existência terrena. Somente o crente consegue cantar diante do caixão de um outro crente um hino de louvor a Deus e não está se despedaçando, porque ele sabe que não é o final. Isso muitas vezes surpreende o incrédulo, não é? A paz e a sobriedade e a tranquilidade que há nos funerais de pessoas salvas, pessoas que conhecem a Deus. Eles sabem que tudo quanto Deus fez dura para sempre. E a obra que Ele fez em nossas vidas de salvação, ela não se acaba na beira do túmulo.
E assim há no coração do crente a tristeza pelo querido irmão combatente que subiu para a eternidade para receber a coroa de louros, e alegria, não é? Por aquele que está com o Senhor, e nós subiremos. Então há este balanço. Assim diz Salomão, há tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, estar muito alegres. E há, queridos, também tempo de arrependimento. E o tempo de arrependimento é um tempo de tristeza pelo pecado. Não é tempo ainda de alegria, quando alguém está buscando a Deus para a salvação. O tempo de arrependimento é um tempo de tristeza. Deixe-me lhe mostrar o erro de muitas pessoas. Elas dizem paz, paz, quando não há paz. Você recorda de Jeremias? Paz, paz. Eu vou lhe dar um exemplo cruel agora, trágico, mortífero, do que certos cristãos evangélicos podem fazer com uma outra alma. Ali está uma pessoa ouvindo a palavra de Deus e contristada, porque o Espírito está compungindo o seu coração, como em Atos 2, revelando o seu pecado à alma dessa pessoa que está ouvindo a palavra de Deus. E ao final do culto, vem aquela irmã ou aquele irmão e abraça essa pessoa e diz, não precisa chorar, que é isso, Deus é maravilhoso, é amor, não chore não precisa ficar triste. Paz, paz, põe um curativo no lugar onde Deus está ferindo, matando para ressuscitar, porque Deus primeiro mata para dar vida, não é? Ele primeiro mata a velha vida para dar uma nova. Você já viu esse tipo de coisa nécia acontecer? Eu já vi, queridos irmãos, tantas vezes. Pessoas que dizem ter boa intenção e têm boa intenção, mas agem com ignorância. Quando Deus está ferindo alguém pela palavra, e isso eu me refiro a questões da alma, consciência, não me refiro a questões das dificuldades, que nós devemos lamentar uns com os outros e chorar uns com os outros. Mas quando Deus está ferindo alguém para matar, é porque Ele vai dar vida. E quem sou eu para dizer paz, paz, quando não há paz? É por isso que nós rejeitamos esse tipo de sermão e culto, onde tudo é alegria, alegria, não pense em nada, não, Deus é maravilhoso e tem um plano maravilhoso para você, e amor, amor. Deixa-me dar um outro exemplo trágico. Ali está aquele jovem voltando para casa com outro jovem que o convidou para o culto evangelístico, estão ambos no carro. Ou está aquela moça junto com a sua amiga ou sua irmã que ela convidou para vir para o culto. E durante o culto, esta jovem, este rapaz, o Espírito de Deus profundamente trouxe à superfície de sua consciência a sua pecaminosidade, a pecaminosidade dessa pessoa. E essa pessoa foi compungida, e com a compunção vem tristeza, culpa, amargor. E no carro aquela pessoa está cabisbaixa, aquele amigo, aquela irmã, visitante, que foi trazida para ouvir o evangelho por essa pessoa, por essa irmã, por esse irmão, por esse amigo. E essa irmã, esse amigo, se vira para esse outro irmão que está ali compungido, e o irmão diz, poxa, eu estou mal, me sinto muito mal depois que eu ouvi esse sermão, e eu sou um pecador. E diz assim o irmão que o convidou, não, rapaz, é porque faz tempo que você não vem na igreja, faz tempo que você não ouve um sermão assim, é normal. Depois que você ouvir 10 vezes, você não vai sentir mais nada. É normal. Normal, o Senhor enfia a espada no coração, está ali o amigo querido tirando. E vai dar o que no lugar? Manter um zumbi vivo? Quando Deus está compungindo? Às vezes nós não percebemos que nós agimos como Satanás, que depois da semente ser lançada, nós vamos como corvos arrancando a semente. Eu vou dar um outro exemplo como isso acontece. Acabou o culto evangelístico. Graças a Deus isso não acontece em nossa igreja, pelo menos ainda não observei. Mas acabou o culto evangelístico, está ali as pessoas conversando, depois de uma explanação da palavra de Deus, uma questão de vida ou morte. Está ali os crentes daquela igreja conversando com os visitantes, interagindo com conversa do tipo, você está estudando a faculdade, já comprou isso, já comprou aquilo, já viajou ali, já foi acolá, um balde de terra materialística. E tudo aquilo que a pessoa viu no sermão foi lavado da mente em poucos segundos pelo cristão terreno, materialista, carnal. Há tempo de chorar e tempo de rir.
Há tempo de matar e tempo de curar. E matar pertence a Deus, porque Ele faz isso para dar uma nova vida. Acaso nós somos nécios em nossa atitude e em nosso testemunho? E na casa de Deus? Ali está o pastor pregando o evangelho e pessoas que não parecem perceber o que está acontecendo ali, com a distração absurda durante o culto. Parece que fazendo o máximo possível para impedir o ouvinte de ouvir o evangelho. Com conversa, encostando a cabeça no ombro do outro, chamando a atenção de quem está na frente, sem parar de mexer com o cabelo o tempo todo, encebando o cabelo até o fim, se olhando e chamando a atenção de todo mundo em volta. Enquanto o visitante, que não está acostumado com esse ambiente, tira o seu foco da mensagem e começa a focar nisso, naquilo, no sapato de fulano, de Beltrano, no celular. Nós devemos ser sérios com a nossa religião e lembrar que há um tempo para todas as coisas. De outra maneira, nós somos profanos. Como Esaú, que é, para ser profano, é algo profano, é alguém que não tem espaços santos. Tudo para ele é vulgar, tanto faz. Já viu gente assim? Não há respeito por ninguém, não há reverência por nada, não há espaço santo. Tudo é uma coisa comum, vulgar. Ele fala com um de um jeito, com outro do mesmo jeito. O pai, a mãe, a pessoa na rua é a mesma coisa, é você, é fulano, é Beltrano, a igreja, as coisas de Deus, a Bíblia, tanto faz. Isso é o profano. Será que nós agimos de maneira profana com as coisas de Deus? Não discernindo que há tempo de matar e tempo de derrubar e tempo de edificar. Assim, queridos amigos, o primeiro cálice que o Espírito dá para alguém é um cálice de amargura. E se isso Deus está fazendo com alguém por causa do seu pecado, da consciência, nosso objetivo é dizer para a pessoa que esse é o resultado da obra de Deus e que ela deve trazer o seu pecado diante do Senhor em arrependimento. E não dizer paz, paz antes da hora. Bem, deixe-me fechar aqui, nosso tempo já concluiu. Eu termino apenas mencionando estes versículos de passagem: tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Assim, há tempo para todas as coisas, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, tempo de amar e tempo de não amar. E são palavras tão sábias, porque o amor, ele não é incondicional, ele é condicional. É por isso que é um tempo determinado. Há tempo de amar um filho, uma filha, mas se esse filho se torna um criminoso, eu não posso abraçá-lo simplesmente porque é um filho. De outra maneira, isso não é mais amor, isso é um vício. Eu não posso dizer eu amo esse sujeito, é um ladrão, um mentiroso, um imoral, um perverso, o que quer que seja, esse marido, essa esposa. Mas é meu marido, é meu filho, minha filha, nasceu de mim, eu vou amar de qualquer jeito. Não importa quantas pessoas matar, quanta besteira fizer, eu amo. O amor é incondicional, o amor está acima de tudo. Isso deixou de ser amor, isso se tornou um vício. O amor de Deus não é incondicional. Se fosse incondicional, Ele não teria enviado o Salvador a este mundo. A condição fosse que o Filho viesse. O amor de Deus não é incondicional porque Ele nos comanda o arrependimento para que todo aquele que nele crê, isso é arrependimento. Deus amou, se você crê. Aquele que não crê já está condenado. É condicional. Há uma resposta ao Evangelho. O amor é condicional ao respeito, à continuidade, não é? Assim, o amor entre pessoas é desta maneira. E o perdão, ele é condicional ao arrependimento. Não, eu vou liberar perdão indo embora a pessoa não se arrepende, continua pintando e bordando, fazendo mal comigo, com todo mundo. Eu simplesmente vou perdoar porque eu sou superior. Isso não é perdão. Perdão é condicional. Porque o perdão está baseado no arrependimento. Não é isso que diz a Bíblia. Deus nos perdoa se nos arrependermos, se confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel e justo. Assim, o amor de Deus e o perdão de Deus é condicional. Claro, a salvação não é baseada em nossos méritos, mas ela é baseada nesta condição do arrependimento. O tempo todo está claro. E a fé no Salvador. E o perdão está baseado em encarar os meus pecados. De outra maneira, esse amor não é amor, é um vício. Esse perdão, ele não é verdadeiro. O Senhor abençoe
essa palavra e nós retornamos então na próxima quarta-feira oportuna, na outra semana, para continuar aqui.